Olá pessoal, Pense e Enriqueça de Napoleon Hill. Terceiro livro dessa série nossa de 7 obras aí, para que a gente consiga compreender esse segredo dessas mentes que conseguiram altas performances, alto desempenho em questão de desenvolvimento pessoal e de construção de riqueza, construção de uma vida mais abundante. Primeiro princípio, eles tinham um desejo. Esse era o primeiro passo que permeava a vida dessas pessoas. Você deve desejar profundamente e ardentemente se tornar rico. Não basta apenas querer, você deve ser intenso. Se tornar rico deve ser uma obsessão em sua vida. Uma ideia fixa, que deve ser baseada em um plano de ação e em uma persistência inabalável. Então, uma ideia fixa, um plano de ação e uma persistência inabalável. Napoleon Hill afirma que esse intenso desejo é capaz de influenciar o seu subconsciente para alcançar qualquer coisa que você quiser. Não trata-se apenas de riqueza. Esse intenso desejo é capaz de influenciar seu subconsciente para alcançar qualquer coisa que você quiser. Então, para desenvolver esse desejo ardente, você deverá seguir 6 passos. Então, como desenvolver esse desejo ardente? Primeiro, estabeleça claramente em sua mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. Quantidade exata. 2. Determine o que você vai oferecer em troca pela quantia de dinheiro que você deseja. O que está disposto a fazer para conseguir essa quantia? 1. Quantia exata. 2. O que você vai oferecer. 3. Estipule uma data final para conseguir a quantia de dinheiro que você deseja. Uma quantia exata, oferecer algo em troca, ter uma data definida. Crie um plano de ação para alcançar a sua riqueza e implemente rápido, mesmo que você acredite não estar pronto para fazer isso. Escreva a sua declaração de riqueza. 5º passo, que deve conter quanto dinheiro você deseja ganhar, a data final para conseguir, o que vai dar em troca para conseguir o dinheiro e o seu plano de ação. 6º, leia a sua declaração todos os dias, 2 vezes ao dia, sempre que você acordar e antes de dormir, imaginando como será a sua vida quando você tiver todo esse dinheiro. Então aqui estão 6 passos para você desenvolver esse desejo ardente. Qual a quantia que você quer? O que você vai oferecer em troca, uma data final de quando você vai receber essa quantia, criar um plano de ação específico para isso. Tem que ter uma declaração da riqueza também, que vai conter quanto dinheiro, a data. Ler essa declaração todos os dias, 2 vezes, ao acordar e ao dormir. Esse é o primeiro passo, o desejo. O segundo passo, gente, é a fé, algo que a gente sempre está tratando aí. Então, para agir, o seu subconsciente precisa acreditar que aquilo que você deseja realizar é possível. Por isso, para alcançar a riqueza, você deve desenvolver a sua fé. Hill afirma que a fé pode ser induzida por afirmações e instruções que você dá ao seu subconsciente através da autossugestão. Repetir afirmações para o seu subconsciente é a melhor maneira para desenvolver a sua fé. A repetição. Repetir essas afirmações rotineiramente. Cada pessoa se transforma em seus pensamentos dominantes. Por isso, você deve se esforçar conscientemente para escolher cultivar pensamentos positivos e eliminar pensamentos negativos. Cada pessoa se transforma em seus pensamentos dominantes. Lembre disso. Terceiro passo daí é a autossugestão. Ela exerce um papel fundamental para criar em sua mente uma fé inabalável. Ela pode ser definida como uma sugestão de pensamentos conscientes enviados para o subconsciente. A melhor maneira para você influenciar o seu subconsciente é ler todos os dias, repetidas vezes e principalmente ao acordar e antes de dormir, a sua declaração de riqueza. Através da repetição constante, você vai desenvolver sua fé inabalável, a crença em si mesmo e o desejo ardente de ficar rico. Então essa repetição constante vai fazer com que você desenvolva a sua fé inabalável, a sua crença em si mesmo e o desejo ardente para ficar rico. 4º passo, um conhecimento especializado. Para enriquecer, você precisa de conhecimento e habilidades específicas para criar alguma coisa pela qual as pessoas paguem em troca. Não caia no erro de acreditar que você deve parar de adquirir conhecimento após passar pelas etapas de educação formal. Inclusive para Hill, a educação formal e o conhecimento geral são pouco úteis para você acumular fortuna. Então não pense que ensino fundamental, médio, faculdade, sem um conhecimento especializado, você não atinge o objetivo, para você construir a tua condição de riqueza aí.
Você precisa de conhecimento específico que esteja relacionado com o seu desejo de riqueza, mas não necessariamente você precisa obtê-lo, porque você pode contratar pessoas que obtêm esse conhecimento. Quinto passo, a imaginação. Qualquer coisa que você consiga imaginar pode ser criado. As suas limitações consistem nas limitações da sua própria imaginação. Napoleon Hill afirma que quanto mais você usa a sua imaginação, mais ela se desenvolve. Por isso, você deve exercitar constantemente a sua imaginação. Treine ser curioso e imaginativo. Olha que livro maravilhoso. Sexto passo, então, o planejamento organizado. Para ficar rico, você precisa criar planos práticos e definidos. Para elaborar um bom plano, você deve primeiramente se aliar a quantas pessoas for necessário para a criação e execução do plano usando o princípio do Mastermind, que será descrito posteriormente. Antes de se reunir com essas pessoas, defina quais são os benefícios que você pode oferecer para as pessoas do seu grupo em troca da cooperação delas. Se reúna com o seu time pelo menos 2 vezes na semana, até aperfeiçoar o seu plano para acumular fortuna e faça de tudo para manter a harmonia entre todos os membros do grupo. Ninguém possui todo o conhecimento necessário para conseguir acumular riqueza, por isso você precisa de obter pessoas por perto. Além disso, mantenha em mente o fato de que seu plano pode falhar. Isso é normal, mas o mais importante é continuar até achar um plano que funcione. A maioria das pessoas fracassa porque desiste muito cedo. Então, um planejamento organizado, trabalhe em cima dele, se reúna com o seu grupo pelo menos 2 vezes por semana com esse Mastermind aí e peça ajuda, trabalhe conteúdos e informações até que a sua ideia seja definida e tenha clareza. Claro que nada supera o campo de batalha, talvez aplicando isso não seja o melhor projeto inicialmente, mas caminhe. É nesse progresso constante que você vai definir o projeto, o modelo ideal de plano de ação. Sétimo, a decisão. A procrastinação é natural do ser humano. Muitos falam da procrastinação aí, né? Mas se você quiser ficar rico, é essencial aprender a vencê-la. Após analisar centenas de pessoas ricas, Napoleon Hill descobriu que todos tinham desenvolvido o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente, caso fosse necessário. Então, decisões você toma rapidamente, certo? E altera elas lentamente caso seja necessário. O mais importante para tomar uma decisão acertada é seguir as convicções e não ser influenciado por opiniões negativas, alheias, porque as pessoas facilmente influenciadas pelas opiniões de terceiros dificilmente alcançam o sucesso. Então a decisão é tua. Cuidado com opiniões negativas, alheias, tá? Porque a decisão que vai realmente te levar para o próximo nível tem que ser sua. Então, as maiores realizações surgem do desejo e da capacidade de ser corajoso ao tomar decisões. Coragem. A habilidade de tomar firmes decisões, decisiva na formação de um líder, vem quando você sabe exatamente o que quer. Oitavo passo, a persistência. A persistência é o fator chave para se tornar rico. A persistência tem como base a força de vontade. E como qualquer outra habilidade, a persistência pode ser cultivada através de alguns passos. Saiba exatamente o que você quer, deseje intensamente isso que você quer, crie autoconfiança suficiente para acreditar em si mesmo e em suas capacidades através da autossugestão, trace planos práticos e organizados, coopere harmoniosamente com as outras pessoas, blinde a sua mente contra todas as influências negativas alheias, desenvolva a sua força de vontade concentrando todos os seus pensamentos e as suas ações na criação dos seus planos de execução, crie o hábito de persistir, porque a persistência é fruto direto do hábito. 9. A Mastermind, né, significa uma mente mestra e pode ser definido como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para alcançar o propósito definido. Cérebros coordenados em harmonia produzem mais energia de pensamentos do que um único cérebro. Quando você cria um grupo de várias pessoas visando discutir e debater sobre um propósito claro, o resultado não é uma soma, mas sim uma multiplicação. Napoleon Hill afirma que é impossível que 2 mentes se unam sem que seja criada uma terceira força comparada a uma muito mais poderosa mente. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei com eles. Esta é a Mastermind. Transmutação sexual. Pessoal, o sexo, vale ressaltar aqui, é o mais poderoso desejo de todos os seres humanos. Ressalto, o sexo é o mais poderoso desejo de todos os seres humanos.
A transmutação sexual ocorre quando você canaliza a sua energia sexual para enriquecer a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Então aquele momento, né, um momento sagrado da relação, você deve aproveitar esse momento para usufruir dessa energia que é a mais poderosa, né, por ser o desejo mais poderoso. Então utilizar disso para poder ali ter a sensação do criar, desse desejo, dessa imaginação. Atitudes imprudentes no sexo podem ser tão prejudiciais quanto as drogas pesadas ou o alcoolismo. A genialidade pode ser alcançada quando você combina o sexo, o amor e o romantismo. Napoleon Hill afirma que pesquisas científicas revelaram que os maiores realizadores possuem uma natureza sexual altamente desenvolvida e que os homens que acumularam grande fortuna e conquistaram notoriedade foram motivados pela influência de uma mulher. Então essa relação foi muito profunda e decisiva nessa construção do desejo e da riqueza. 11º passo, subconsciente. Para enriquecer também é necessário aprender a usar o seu subconsciente. Você deve aprender a influenciar positivamente o seu subconsciente, porque ele não fica ocioso, e por isso, para que ele não fique ocioso. Se você não alimenta o seu subconsciente com pensamentos bons, ele processará qualquer pensamento que surgir. Então alimente, lance boas sementes nessa terra fértil, nesse solo fértil que é o subconsciente. Emoções e pensamentos positivos e negativos não podem ocupar a sua mente ao mesmo tempo. Ou as emoções positivas vencem, ou as emoções negativas vencem. Então tem uma briga constante nesse ambiente, que é o ambiente da criação, do desejo. Então cultive bons pensamentos, pensamentos positivos. Lembre-se que é possível influenciar o seu subconsciente através da autossugestão. E também existem 7 principais emoções positivas para você fazer isso: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romantismo e esperança. Todas essas emoções principais conseguem influenciar positivamente o teu subconsciente. Por outro lado, existem 7 principais emoções negativas que você deve evitar: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. 12º passo, o cérebro. Quando o cérebro é estimulado, ele se torna muito mais receptivo aos pensamentos. As fortes emoções influenciam as vibrações dos seus pensamentos. Para operar a sua estação transmissora e receptora, como Napoleon Hill chama o cérebro humano, você deve utilizar a imaginação, a criatividade, a autossugestão e o subconsciente. Então, precisamos estimular o cérebro, para que ele se torne mais receptivo aos pensamentos. Então, dar estímulos a ele vai facilitar esse processo de construção de novas ideias. 13º passo, o sexto sentido. O sexto sentido é a parte do subconsciente do cérebro denominada de imaginação criativa, que também pode ser chamada de intuição. Napoleon Hill descreve uma prática que ele mesmo realizava todas as noites antes de dormir para desenvolver o seu sexto sentido. Hill permanecia deitado na cama com os olhos fechados e se encontrava mentalmente em uma mesa redonda com um conselho imaginário formado por seus maiores mentores. Ele selecionava para participar do conselho cada um dos homens que mais admirava e agia como se fosse o presidente do conselho, emulando as características mais marcantes de cada mentor que ele gostaria de cultivar em si próprio. Então, Napoleon Hill descrevia nessa prática dele. Então ele deitava na sua cama à noite, fechava os olhos e imaginava ele numa mesa onde ele era o mentor de grandes líderes. Então você pode colocar aí Bill Gates nessa mesa sentado, pode colocar Thiago Nigro agora aí, grandes personagens aí, enfim, quem você quiser na tua maravilhosa imaginação. Coloca sentado nessa mesa e dá instruções para essas pessoas aí, para que você consiga absorver essa condição de grandeza e ao viver essa experiência na tua imaginação, você constrói isso no seu mundo. Segundo Napoleon Hill, essa é a maior e a melhor maneira para desenvolver o sexto sentido, porque assim você alimenta o seu subconsciente com as qualidades que deseja desenvolver. Muito bom. Então, tome cuidado com os 6 medos básicos. Para finalizar, Hill afirma que existem 6 medos básicos que todos enfrentamos na vida: o medo da pobreza, o medo das críticas, o medo das doenças, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Para se tornar rico, você deve aprender a dominar cada um desses principais medos. O livro Quem Pensa Enriquece foi escrito com o intuito principal de mostrar como uma pessoa pode acumular fortuna, mas ele pode ser utilizado como um passo a passo para você realizar qualquer sonho em qualquer área de sua vida. Então você pode sonhar com a
pessoa ideal ao teu lado, você pode sonhar com a melhor condição física que você gostaria de ter. Enfim, gente, é desenvolvimento pessoal isso, tá? Esse foi um dos livros que realmente transformou a minha vida, porque ele me mostrou que eu sou capaz de realizar qualquer coisa no meu mundo. Então, aí tem a referência e a gente fica aí então com essa obra maravilhosa que é Quem Pensa Enriquece. Espero que tenha contribuído com vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.